psicóloga oficial aqui, Ana Gláucia, e hoje a gente vai falar sobre luto. Por que é tão difícil lidar com o luto? Como viver um luto saudável? A Ana que vai dar todas as explicações pra gente. Ana, seja bem-vinda. Obrigada, prazer te receber Lá. mais uma vez. Muito obrigada pelo apoio de sempre, né? E por esse nosso bate-papo de sempre. E falar um pouquinho sobre luto, justamente porque acho que a maioria das pessoas sabem, né? Que a nossa família está vivendo esse processo de luto da perda da minha mãe. E aí eu fiquei de vir no programa, foi na data que ela faleceu. Exatamente no dia, na né, data. Ana? E então, quando eu retomo minhas atividades dessa semana, eu pensei, o que a gente vai discutir? E eu tenho uma conexão muito próxima com as pessoas e com meus pacientes, porque eles sabem da minha vida, assim, né, em linhas gerais. Então, eles sabiam de tudo que estava acontecendo com a minha mãe. Várias vezes a gente precisou cancelar sessões para eu acompanhá-la no hospital, enfim. Então, eu digo para eles que, além de pacientes, eles são amigos próximos, né? Porque na terapia a gente tem uma troca. E então, eu decidi falar um pouquinho sobre esse momento que eu estou vivendo, porque eu acho que é rico quando a gente estuda, quando a gente tem a teoria e quando a gente tem a vivência, né? E consegue compartilhar isso. E consegue depois. compartilhar, consegue entender de uma outra forma, talvez, né? Porque o luto, ele não é fácil da gente passar em nenhum momento, independente de qual situação seja essa situação de luto. Por exemplo, minha mãe já estava doente há um tempo, minha mãe estava acamada, nós decidimos tratá-la em casa, com cuidados paliativos, mas mesmo assim, você parece que vive um filme. Quando chega em casa, ela não está lá. Quando as coisas mudam de repente, por mais que a gente, entre aspas, está se preparando para uma perda, né? E que possivelmente a gente entende essa perda de uma outra forma, de um alívio de sofrimento, entende essa perda de, talvez, espiritualmente falando, cada um tem a sua orientação espiritual, mas entende essa perda talvez assim como algo bom, né, num âmbito espiritual, enfim. Quando a gente vive isso, as coisas são mais diferentes, né? E hoje também, sendo o Dia Internacional da Saúde Mental, é interessante a gente falar sobre o luto, porque o luto faz parte de saúde mental. Muitas pessoas, elas tendem a se desviar do luto, elas tentam a negar o luto, tentam se aproximar de outras coisas para passar logo o luto, passar logo essa dor. Mas nós precisamos vivenciar tudo que a vida nos propõe vivenciar. E o luto faz parte da vida. Porque a perda, ela faz parte desse ciclo de vida, né? Nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. Então a morte, é a única certeza, né, que no fundo a gente tem. A morte, ela faz parte de uma fase. E aí, quando a gente começa a olhar a morte como uma fase da nossa vida, como um processo natural do viver, talvez esse entendimento da morte seja um pouco diferente, né? Só que cada um vivencia a sua morte e cada um vivencia o seu luto e a sua perda da sua maneira individual. Né? Hoje a gente tem uma tendência de colocar o sofrimento dentro de uma caixinha e ter aqueles 7 passos, né? 7 passos para ser feliz, 7 passos para viver o luto, 7 passos para um monte de coisa, né? 7 passos para o Projeto Verão 2019, 7 passos para um monte de coisa. E nós não podemos colocar algumas coisas dentro de caixinhas. Então, eu vivencio o luto de uma forma, meu pai de uma outra forma, meus irmãos de outra forma, os meus tios maternos de uma outra forma. E a gente tem que tratar os indivíduos com individualidade, né? Mas o que eu acho interessante falar hoje sobre o luto, que o luto, ele é natural. A dor, a perda, ela é natural e na medida de como a pessoa sente. Tem pessoas que elas expressam a dor de uma forma, tem pessoas que expressam a dor de outra forma, tem pessoas que se conformam de uma forma mais rápida ou entendem de uma outra forma. Então, assim, não existe aquela questão da gente enquadrar essa dor e essa perda dentro de um mecanismo ou de uma teoria. Cada pessoa vai sentir de uma maneira. Cada pessoa sente de uma maneira, né? As pessoas falam também, hoje,
do luto normal e do luto patológico. Eu ia né? até te questionar sobre isso, É. porque eu vi isso nos seus tópicos e isso foi uma novidade para mim. Como assim, luto normal Que e é um luto luto patológico? né? A gente tem vários estudos, são várias vertentes de estudiosos. Tem as 5 fases do luto, né? Que a Elizabeth estuda, que é a negação, depressão, raiva, barganha, aceitação, e que essas fases elas podem ser vivenciadas da maneira que cada um vivencia. Tem pessoas que falam que não existem as fases do luto, que existe uma forma geral de vivenciar o luto. Então, cada pessoa teoriza de uma forma. Mas tem estudos que têm mostrado que talvez o luto mal elaborado, o luto mal vivenciado, um luto que você nega, que você tenta não vivenciar aquilo, ou tenta colocar algumas outras coisas naquele momento de sofrimento, porque hoje muitas vezes a gente não dá conta de sofrer, a gente não dá conta de tristeza, a gente não dá conta de entrar em desespero. Muitas vezes eu entrei em desespero, né? Quando a gente decidiu cuidar da minha mãe em casa, a gente sabia que ela ia embora, tanto que o meu irmão Ivan veio para cá, a gente vivenciou isso, e depois eu quero no próximo programa falar sobre cuidados paliativos, que assim, foi uma experiência incrível que eu vivi com ela, que ela pôde ensinar para a gente até nesse momento. Mas quando ela morreu eu desesperei. Porque, ai meu Deus, para onde ela foi? E agora? Não volta mais, sabe? Aquela coisa que realmente, né, acabou. Não tem mais, não vou ver mais, não vou poder falar. Parou de respirar, realmente. Isso realmente está acontecendo. Então, nós nos desesperamos, nós choramos, nós nos rasgamos. Então, só que estudos mostram que o luto normal, ele vivencia, ele passa por tudo isso. O luto patológico, o que acontece? A pessoa ela não consegue elaborar isso e ela carrega isso por muito tempo. E ela vai fazendo pareamentos emocionais com outras perdas e pode sim desenvolver outras psicopatologias. Por isso, está triste, você perdeu alguém importante da sua vida. Sofra, sinta essa falta. Tem dia que você já está melhor. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, a vida está seguindo, mas tem dia que você está triste, sabe? Tem dia que você está sentindo mais falta. Viva todos os sentimentos, para que isso seja bem elaborado, para que isso não torne uma patologia lá na frente. Então tem estudos que mostram isso. Tem um estudo que fala sobre vivência de luto durante um ano, porque são as datas comemorativas que você vai ter que reescrever, reinventar um Natal sem a minha mãe, um Ano Novo sem a minha mãe. Um aniversário sem ela. Então, o meu cérebro ele vai precisar entender que existe Natal sem ela. E aí se adaptar. Então, tem estudos que mostram, sim, que talvez o luto normal passe durante um ano, mas isso são estudos e, em primeiro lugar, está a individualidade do ser humano, que a gente não pode deixar passar, né? Então, alguns estudos falam de luto normal e luto patológico nesse sentido. E quais são, Ana, os pensamentos recorrentes durante o luto? Isso mexeu tanto comigo, porque a gente tem aquele ego, né? Eu sou psicóloga e eu vou dar conta disso, eu sou preparada. E aí, meninas, contando, e assim, muito obrigada por esse espaço para eu poder contar isso, porque eu acredito que é tão interessante quando uma pessoa abre algumas questões da sua vida, faz alguns autorrelatos, que você se aproxima e você fala assim, puxa vida, né? Então tá tudo bem, né? E então, ela faleceu, a gente estava entendendo toda aquela situação, só que os 2 dias pós o falecimento dela, eu fiquei muito perturbada, porque eu fiquei me culpando. Porque eu fiquei achando que eu não tinha sido uma boa filha, porque eu fiquei achando isso, e porque talvez aquele momento que eu fui morar sozinha, eu deixei ela sozinha com o meu pai e eu abandonei. Não, porque eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito... Menina, vem pensamentos acusadores e perturbadores, e eu acredito que as pessoas que vivem o luto podem estar se identificando com isso. E aí eu fui pensando sobre isso com a ajuda de muitas pessoas, a ajuda da minha família, porque eles começaram a me lembrar das coisas boas. Porque nesse momento de luto lá, o que vem são as marcas mais trágicas. São aqueles momentos que você se acusa, e isso é terrível, porque eles ativam algumas crenças negativas que a gente tem em relação a gente mesmo, e aí, se a gente deixar isso acontecer, a gente vai nortear a nossa vida, e talvez a gente vai deslocar isso em outro momento, talvez a gente vai achar karmas e achar um monte de outras coisas para aliviar essa dor de uma ativação de crença negativa. E então, com a ajuda das pessoas, as pessoas me lembrando, não, Ana, mas aconteceu isso.
eu fui organizando o meu pensamento, fui racionalizando, e essas crenças distorcidas, esses pensamentos automáticos bem distorcidos, eles foram dando uma acalmada. Então, eu senti a necessidade de falar isso porque isso vem na hora da perda. Porque nós, seres humanos, nós somos terríveis e nós adoramos nos culpar. Na verdade, a gente adora achar um culpado, né? E geralmente a gente acha a gente como um culpado, como uma pessoa que deixou de fazer algo, né? E aí isso acontece muito na perda de alguma coisa, na perda de uma pessoa, porque luto não é só perda de pessoas, né? Existem as mortes subjetivas, existem os lutos que a gente vivencia quando a gente perde coisas e pessoas e sonhos muito representativos. Então a gente pode começar a ter esses pensamentos acusadores. Acho que isso é bastante comum. É bastante comum no luto. E eu vivenciei isso. E eu falei, meu Deus, porque perturba muito, angustia, te dá crise de ansiedade, te dá desespero. Então eu queria deixar isso claro que acontece, só que o que a gente precisa fazer nessas horas? A gente precisa, tudo bem, esses pensamentos eles vêm, e a gente precisa combatê-los com o que a gente tem de evidência. Combatê-los com o que a gente tem de verdade, do que aconteceu de fato, de lembrar dos momentos bons, de lembrar das coisas boas que nós fizemos, de lembrar das coisas boas que nós construímos, né? E é muito difícil, por exemplo, eu perdi minha mãe agora, eu já perdi um bebê e eu já perdi um irmão. São perdas muito distintas. A perda do meu irmão, por exemplo, foi num acidente, ele estava ótimo. Então, talvez a gente sinta de uma forma diferente. Cada um sente a dor e o luto de uma forma diferente, e das pessoas que a gente passa de uma forma diferente, porque isso vem de formas individuais, né, lá. Vem de cenários diferentes. Então, dizer hoje, no Dia Internacional da Saúde Mental, que nós precisamos viver o luto. E viver o luto não é viver, talvez, num quarto escuro chorando. Existem pessoas que vivenciam o luto assim. Existem pessoas que vivenciam o luto falando do luto, como eu estou vivenciando o luto. Existem pessoas que vivenciam o luto revendo as coisas e lembrando de fatos e conversando sobre a pessoa. Cada um vivencia o seu luto da sua maneira. O luto não tem que ser aquela coisa rasgada, desesperada, como é visto em filmes, em histórias, em romances. Cada um vivencia a sua dor da sua forma e tem os seus mecanismos de defesa para elaborar a sua dor. A grande questão é: viva a sua dor, entenda a sua dor. Deixe a sua dor chegar, viva, elabore, respire e deixe as coisas acontecerem naturalmente. Essa é a melhor maneira de vivenciar um luto saudável, Ana? Essa é a melhor maneira vivendo. Quando a gente não vive, a gente se nega a viver sentimentos lá. Quando a gente falou de maturidade emocional, que a gente viver emoções, viver tristeza, viver raiva, viver emoções desagradáveis. Quando a gente se nega a vivenciar emoções que são emoções inatas ou emoções que nós todos estamos dispostos a viver, a vida propõe a nos presentear com essas emoções, a gente nega isso fica patológico, porque isso é somente negado, isso não é excluído. A gente coloca para debaixo do tapete. Uma hora, eu brinco com os meus pacientes, você põe debaixo do tapete, uma hora você vai tropeçar nesse tapete, esse tapete vai levantar, e toda essa sujeira vai sair. Em algum momento, em um momento ou outro. Então, nós precisamos vivenciar isso. Nós precisamos entender que a vida é feita de perdas, que a vida é feita de alegrias, que a vida é feita de recomeços, que a vida é feita de surpresas, que a vida é feita de tudo isso. E a gente precisa viver isso, né? E falando, né, Ana, a gente está dando seu exemplo aqui, que é o luto de um ente querido, mas você acabou de dar o exemplo, o luto ele não é só na perda de uma pessoa, de repente é na perda de um sonho, de repente você tinha um emprego dos sonhos e você perde aquilo, aí você passa a viver um momento de luto também, uma pessoa, um relacionamento, enfim. Com certeza. Várias maneiras. Porque depende da expectativa que você tem naquilo, do afeto, do amor e do cuidado que você tem naquela pessoa, naquele sonho, naquele emprego. Então depende da energia que você deposita naquilo, talvez o tamanho da sua dor, né? Por isso que é interessante a gente saber onde nós depositamos a nossa energia, depositamos o nosso amor, depositamos as nossas expectativas, né? Viver um luto familiar, eu acho que
a gente coloca um amor na mãe, um amor incondicional. Então, é muito pesado mesmo, é muito forte. Mas muitas vezes a gente coloca a nossa expectativa de vida, o nosso sentido lá de vida num relacionamento, num emprego, num status, no nosso dinheiro. Sabe? Então, assim, na nossa poupança, talvez, na nossa previdência, a gente coloca essas energias. Isso pode ser roubado da gente de alguma forma, da mesma forma como a morte pode vir furtar as pessoas. Algumas outras coisas do universo podem nos furtar. E como que a gente vai vivenciar isso, não é? O meu pai, ele é um exemplo, ele é um exemplo de homem, um exemplo de marido que cuidou da minha mãe desde 2000, que ela tem cuidados mais assim, né, maiores necessidades. E todo mundo muito preocupado com meu pai é muito cabeça. E meu pai consegue entender que ele fez a parte dele, que ele cuidou, que ele deu todo o sangue dele para ela e que agora existem outros sentidos à vida dele. Sofrendo muito, mas tem outros sentidos. Ele consegue ver vida em outras coisas. Esse é o X da questão. A gente conseguir ver vida em várias coisas. Porque se a gente colocar vida e sentido em uma coisa só, essa cadeira cai e quebra né, essa sustentação. E a gente cai no chão e a gente talvez não consiga se reconstruir. Pode entrar o luto patológico, desenvolver patologias, enfim, um monte de coisa, né? Ana, que delícia ter você aqui para compartilhar esse momento, essa experiência sua com a gente. Obrigada, Como Lá. sempre, hoje, acho que mais do que nunca, nosso bate-papo aqui foi muito especial. Obrigada, Só tenho Lá. que agradecer realmente por você compartilhar essa sabedoria com a gente. Obrigada, e eu deixo mesmo isso que, em homenagem a ela, que sempre nos ensinou, e eu vou dividir isso com você no próximo programa, o quanto que ela nos ensinou a todo momento, e a gente vai levar esse legado dela para sempre. Então, tá certo. Daqui 15 dias você volta e a gente continua falando. Com certeza. Disso. Obrigada, Obrigada, viu, Ana? Muito obrigada.